Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo o time do Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. Ô Luiz, azul é uniforme da firma? Cara, disse aqui na Faria Lima quando eu tenho Flab Estética, se você não vier assim, você não sobe no prédio. Deveria ter vindo de gravata. Vocês não estão vendo, mas eu tô com um mocassim com uma fivela e sem meia. Fábio, o que a gente pode esperar hoje do podcast? Então, é um roteiro bem legal, tá? Bem voltado para carreira e mercado. E trouxemos aqui uma das grandes influências brasileiras, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tô bem animado. Mas antes de começar, vou pedir para todo mundo que está escutando seguir a gente aí no Spotify, no YouTube e também compartilhar a gente no Instagram. Não tem sentido você escutar o Frêmito e não compartilhar o nosso trabalho. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Então faz um print screen aí e compartilha o nosso time. Hoje nós vamos falar sobre flebologia moderna e carreira. E para conversar com o time, nós convidamos a doutora Lívia Lira, que é entusiasta e founder do Flebo Academy, a plataforma de cursos que ensina a flebologia da teoria à prática efetiva. Lívia, seja muito bem-vinda ao Fogart. Muito obrigada, meninos. Acho que vai ser um papo muito rico. Então vamos começar. Fez boa viagem, veio de BH aqui só para bater papo. Quase perdi o voo. Com emoção. Quase fui a última a embarcar, mas estamos aí. Você fez boa viagem, Luiz? A minha quase perdi o voo, mas não por causa de mim, da companhia. Mas de resto, tudo certo. Você leu um livro no Comprei aeroporto? comprei um novo já. O Luiz Eduardo, ele tem uma regra. Quer contar a Uma regra? viagem, um livro. Toda vez que eu piso no aeroporto e sobra tempo, eu compro um livro. Não consigo. Não, mas tem um Qual que é o gap de hoje? de tempo. Eu comprei o Essencialismo. Nossa, É, então foi bem, foi começamos casando com tá o final. A Lívia já postou esse livro, eu já vi esse. Isso eu ainda não comecei a ler, mas eu comprei, já me É falaram. meu de cabeceira. Mais de uma Você pessoa tem falou, que ler. se prepara pra esse livro, que ele é palavra. Só que o Luiz tá há 6 meses na Revelação dos Bichos, não é isso? 6 meses. É um livro longo, né, cara? É um livro longo. Tem 127 páginas. Revolução dos Bichos tem 90 páginas. Não, eu tô lendo uns 2 por mês, pelo menos. O que você acha, Lívia, de quem compra o pocket, assim, não compra o livro inteiro e lê? Isso aí não Nota, gravar. o pocket. Se aplicar, já tá valendo. O resumo, eu vou direcionar. Olívia, a gente sempre começa aqui o podcast falando um pouco da carreira, um pouco da jornada do nosso entrevistado. A gente sabe que você veio do Alagoas, fez sua formação em BH, mas a gente queria entender um pouco como é que foi até você se consolidar na flebologia. Não, caminho longo, viu? Eu fiz faculdade em Maceió, eu sou alagoana. E na faculdade, eu tive dúvidas entre a carreira clínica e cirúrgica. Mas eu vislumbrei na cirurgia vascular, o primeiro ponto, quando eu escolhi cirurgia vascular, a versatilidade da especialidade me atraiu. Era uma especialidade que a gente tem consultório, mas aí você tem Doppler, você tem cirurgia, e você no meio do caminho pode escolher fazer. Trocar o que você faz. Exato. É muito versátil. E eu sou um ser inquieto, movido por desafio, um espírito empreendedor desde criança. Então, a vascular me atraiu por isso. E aí eu fui para BH, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia vascular. E no R2 de cirurgia vascular, eu comecei a ver que estava nascendo uma forma diferente de tratar varizes. E como o paciente de varizes, o que a gente sempre ouvia falar é que o tratamento de varizes não resolve, o paciente é frustrado, dói muito, trata a vida inteira, só piora, não melhora. Eu falei que aqui tem desafio. E como estava nascendo algo novo, eu falei, eu quero fazer isso, e eu quero fazer diferente, e eu quero fazer bem feito. E não existia uma caminhada muito clara de como que seria isso, né? Hoje está cada vez mais claro, existe um caminho, né? Hoje, quando as pessoas me procuram no Flebo Academy, eu falo assim, olha, modéstia à parte, eu gostaria muito que tivesse algo tão desenhado na época que eu terminei, não existia. E até chegar aqui, nossa, foi muito difícil. Mas você entrou na vascular, você já sabia que queria trabalhar com a parte venosa. Queria. Não sabia direito o que ia acontecer.
Mas foi algo meio de intuição mesmo. De que existia ali uma especialidade que é cirúrgica, mas trazia, eu vislumbrava um estilo de vida mais compatível com a vida pessoal que eu queria ter. Então eu inverti a ordem de escolher algo profissional que se encaixava com a vida pessoal que eu queria ter. Isso é muito peculiar de cada um. Eu acho que existem pessoas, graças a Deus, que gostam da vida agitada, da vida de plantão, de emergência, daquela adrenalina. E sair do hospital e acabou o trabalho. Vira a chave e vira a vida pessoal. No caminho que eu trilhei, não. Eu saio da clínica e eu continuo trabalhando. Assim, a mente continua trabalhando, estratégia, marketing. Então é um outro estilo de fazer medicina, né? Então foi mais ou menos assim. Que eu acho que isso é uma coisa que o pessoal que faz venoso ou pensa em fazer venoso não pensa assim, né? Pensa que vai ser o contrário. Vou fazer arterial, poxa, vou ter que estar ligado no sobreaviso e tal, mas na verdade, você tendo essa mentalidade já pro venoso, flebistético e tudo mais, que é a questão do marketing, do pós, da venda, de tudo, parece que é o grande estado. E o paciente demanda também. Mais. Ela sabe mensagem público, fora do né? horário comercial, quer saber do resultado, fotografa a perna. Sim, eu acho assim, nenhum dos caminhos você vai ter uma jornada que não vai te exigir, mas vai exigir de maneira diferente. Não é um E ali CLT, uma escolha. né? Não é das 8 às 4 e Não. acabou. Não mesmo. Não mesmo. Toda hora estou repensando estratégias, desafio, por onde crescer. As estratégias chegam no limite. E aí, na hora que você está vendo tudo acontecendo, vem a pandemia. Puf! Por exemplo. E a pandemia, uma outra hora é algum outro desafio. Graças a Deus temos toda saúde aqui, mas você pode adoecer, alguém da tua família pode adoecer. Enfim, desafios da vida, enfim. Só vou E do voltar negócio. e puxar da tua carreira um pouquinho. Tá. A gente queria entender um pouco como foi a tua jornada pós-formação de vascular, Tá. até você chegar na excelência em flebologia como você está agora. De forma resumida, só para a galera conhecer a tua trajetória. Tá, beleza. Quando eu terminei a residência, eu fui trabalhar no SUS. Porque eu saí da residência e não sabia operar varizes. Então, a formação é eminentemente arterial. Eu fui operar varizes no SUS. Daí eu comecei a trabalhar no SUS e comecei a atender em um consultório de dermatologia de uma amiga. Eu sublocava um espaço. E aí, nisso eu já tinha feito um curso de... pode falar? Claro, fica à Ah, tá. vontade. Eu fiz um curso de flebologia, que foi do EVAS. Depois a gente vai cobrar de todo mundo que vai falar aqui. Vamos anotar pagar aqui, um royalty mandar o por prêmito, né? Eu fiz no curso do EVAS. Então eu entendi ali que tinha o que eu queria. Anota aí, Evas. E aí, só que aí eu vi assim, poxa, tem um tanto de técnica para eu fazer. Eu não conhecia nada. Um tanto de aparelho, outro mundo, né? outro mundo. Um tanto de aparelho para comprar. Eu voltei para casa assim, por onde eu vou começar? Aí comecei comprando um fleboscópio no curso. Então eu tinha um fleboscópio e tinha vontade. E não sabia fazer ainda. E aí eu fui para essa clínica de dermato, então eu já comecei atendendo 100% particular e captava algumas consultas da cooperativa. Ok. E, paralelo a isso, fui para o SUS. E no SUS eu comecei a aprender a fazer varizes, a operar varizes, refinar, né? Assim, na verdade, a gente sai sem saber. Sim. Da a grande residência. realidade da maioria dos Muito verdade. residentes Falando no bastidor sobre isso. Entendeu? Então, assim, aí eu tinha um colega que tinha sido meu chefe na residência, então eu estava ali operando no mesmo dia que ele, eu auxiliava outros colegas também nesse meio tempo, então eu trabalhava no SUS, eu operava, mas tinha um back ali de um colega que estava junto, eu auxiliava ele nas cirurgias particulares e de convênio dele, e tinha um consultório sublocado do dermato. Aí eu pensei assim, eu não tenho laser, vou fazer pelo menos algo um pouco diferente. Comprei um resfriador de pele. Eu tinha R$1.000 na conta, dei os R$1.000, combinei com o cara que ia dar mais 10 de 1.000. Escolher onde eu vou fazer minha dívida, né? Isso. Vai ser o laser, vai ser... Tem que E aí escolher. comprei esse resfriador. Eu já ofereci uma aplicação um pouco mais confortável para o paciente. E tinha um fleboscópio. Daí eu comecei a fazer ultrassom nessa clínica de dermato. Tinha ultrassom, tinha uma clínica de radiologia lá. Então eu já comecei a tratar o meu paciente 360 graus.
eu já fazia o Doppler dele, já planejava com o que eu tinha na mão. Então, eu fazia o melhor que eu podia com o que eu tinha na mão. E aí, e tava no SUS. Aí, no SUS, eu não conseguia fazer esse 360 graus. Daí, eu fiz um acordo com o hospital, de que eu ia comprar um ultrassom. Mas só quem fazia exame lá seria eu. Você tava em BH, Em certo? BH. Aí, eles toparam o acordo. Então, em 6 meses eu paguei a máquina, porque eu comecei a fazer muito exame. E mesmo no SUS, eu já planejava o meu tratamento do paciente, com o que eu tinha na mão. Mas, mesmo no SUS, eu comprava esclerosante, então eu fazia escleroterapia intraoperatória para melhorar rápido tecnicamente. Eu fazia cirurgia, 100% das cirurgias com ultrassom na mesa. Então, eu fazia as minhas safenectomias com ultrassom na mesa. Então, assim, o primeiro passo, ficar muito boa tecnicamente. Então, é a base na carreira. Quando a gente pensa numa pirâmide de carreira, a base vai ser sempre técnica. Não dá pra se curvar, né? Você Toda tem que estar técnica. seguro do seu resultado, Sim. né? Você não consegue vender aquilo. Com segurança. E não vai, falar com e propriedade. isso é uma você- coisa que eu sempre falo que é um perigo hoje. Porque até os estudantes de medicina, independente de fazer flebologia, fazer cirurgia vascular, enfim, a gente está num mundo hoje de muita velocidade, que as pessoas querem as coisas muito rápido. E um mundo que o marketing está cada vez mais forte, né? Então, assim, a base da carreira vai ser técnica. Depois você vai ter que ter ali soft skills, questão de saber lidar com pessoas, gestão de negócio e o marketing na ponta da pirâmide. E as pessoas estão invertendo isso. E se você for muito bom de marketing, você até consegue acelerar, mas não é sustentável, é um tiro no pé. Porque depois você vai lidar com uma crise de imagem. E você, às vezes, traz o paciente e você não entrega exatamente tudo aquilo que você precisa A entregar. gente teve um pouco de discussão disso com o Breno, foi aquela questão da ética. Sem Que dúvida. assim, a questão, qual que é a grande questão ética? Você tem que vender aquilo que você. Assim, se você está vendendo aquilo, você tem que se comprometer a entregar. Sim. A grande questão é essa, Sim. né? Que é invertido. Você fala, Isso. promete uma coisa e a pessoa, na verdade, ou não tem capacidade técnica Isso. ainda, ou está curvando. Né? Claro, mas agora, vamos lá. A Lívia de hoje entrega muito mais do que a Lívia de 10 anos atrás, concorda? Mas meu nível de comprometimento sempre foi muito alto. Muito alto. Então, eu olhava, por exemplo, o Kikuchi fazendo laser transdérmico, eu falava, se ele entrega em uma sessão eu entrego em 10, o problema é meu, não é do paciente. Então, o ganho financeiro nunca veio na frente. A satisfação do meu paciente sempre veio na frente. A curva sempre foi minha. Então, eu acho que essa é uma dica que é muito preciosa, sabe? A curva de aprendizado existe. Ela é real, mas ela tem que ser nossa. Sabe? O Então, paciente não tem nada a ver com isso. e aí eu me blindava com o meu comprometimento, sabe? Eu vou entregar. Então, eu sempre, eu fazia, às vezes, sessões menores, usava uma energia mais baixa, mesmo que eu precisasse repetir. Eu fazia tudo para respeitar o meu tempo e não prejudicar o paciente. E Mesmo que aquilo Lívia, levasse como que mais você tempo. fez para curvar? Qual foi a sua estratégia para curvar no laser transdérmico? Porque uma coisa é flebectomia e aplicação, entendeu? Agora você estava no Quando eu SUS. comprei o aparelho de laser transdérmico, na verdade, primeiro, nesse meio tempo aí que eu estava na clínica de dermato, eu comecei a alugar o laser transdérmico. Mas era uma época que alugar o laser transdérmico era muito complexo, porque não tinham tantas máquinas, era muito difícil Transporte é difícil. Era muito difícil ter disponibilidade. E aí, o que é que acontecia? Eu começava a ficar boa, eu ficava ruim de novo. Começava a ficar boa, eu ficava ruim de novo. Mas isso já era no situação privada do seu consultório. Isso, lá na clínica, Na clínica de dermato, é. claro. E aí foi quando eu resolvi comprar o aparelho. E matematicamente, financeiramente, não era o momento de comprar. Porque eu ainda não tinha pacientes. Só que eu coloquei a minha estratégia de ficar muito boa tecnicamente na frente do meu retorno financeiro. E aí eu comprei. Aí eu aportei, fiz com o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha. E Quase um contrato com você mesmo. Exato, total. Essa dica eu vou comprometimento, mostrar né? que eu vou correr atrás. isso. E eu tenho essa máquina até hoje. Uhum. Ela tem quase 10 anos, né? E aí, nisso eu conseguia trazer meus pacientes do SUS para dentro do consultório. Muitos eu fazia por mim, Claro. sabe? Para poder ficar boa. Complementar. E não, quero que você Isso. entregar um resultado melhor. Isso porque, assim, aí você não tem jeito. Tem uma teoria das 20 horas para você aprender qualquer coisa. E ele fala... É muito legal, porque ele decompõe o aprendizado em
de uma forma que você tem que tirar as barreiras para você aprender. Então, por exemplo, se eu não tenho laser, é uma barreira para eu aprender. Entendeu? Aí você começa da maneira mais simples possível. Então, eu comecei com parâmetros seguros, com os parâmetros do CLAC. 6, 15, 70 é um parâmetro fixo e seguro. Ah, você consegue fazer laser transdérmico de maneira mais versátil, entregando de uma maneira mais refinada? Consegue. Mas 6, 15, 70 é um excelente ponto de partida de raciocínio. Inclusive, no Flebacarium, eu criei uma reguinha de laser transdérmico. Ai, que eu podia ter trazido para vocês, mas eu... Pois é, não trouxe. Não, mas mas dá eu pra mando. mandar ainda. A gente manda o endereço e você manda. Não tem tá. problema. Beleza. Manda 4, já que a gente sorteia um lá para Olha os aí. seguidores. Não, e aí, você tem que ter sempre um parâmetro de saída com segurança. Qualquer técnica que você fizer. Vai fazer escleroterapia, uma glicose 75, ela é mais segura, por ser menos potente, mais viscosa e tudo mais, ela é mais segura do que um esclerosante mais potente, mais líquido, enfim. Mesma coisa no parâmetro do laser transdérmico. Você vai lá, 6, 15, 70, você inicia o seu raciocínio e aí vai. Começar com a pele mais clara, começar em regiões que respondem melhor, aí você vai evoluindo. Eu falo assim, para você curvar, você vai ter que começar pelos casos mais fáceis, respeitando os parâmetros de segurança e vendo o resultado. Aí você vai ficando animado. Porque se você começa do pior, você fala, não, sou Eu ruim tiro no demais. pé, tiro no pé. Sou ruim demais. Aí você queima uma pele, o resultado não Desanima. fica legal, desanima. Você e o paciente. Isso. Isso. Então isso é por aí. Bom, já começou um pouco, mas agora a gente vai focar um pouco mais na parte de flebologia mesmo, os conceitos mais modernos e trocar as experiências da carreira, né? Então, no início, assim, o paciente chegou na sua clínica, você vai planejar o tratamento dele. Como é que começa? Como você conduz isso? Essa parte que você falou 360 graus, como que isso funciona? Vou começar desde a abordagem da secretária, tá? Pra Perfeito. gente trazer uma visão bem global. Então, quando o paciente entra em contato com o atendente, é muito comum. Ponto número 1, o paciente buscar convênio, e aí eu não atendo convênio. E ponto número 2, buscar o valor da sessão de aplicação. Então, isso é algo que a gente vem educando o mercado, que não é bem assim. Sim. Então, ela já tem toda uma abordagem, um script de abordagem, de mostrar que a gente não trabalha por sessão, não trabalha por convênio, os convênios não fazem cobertura dos tratamentos modernos de varizes e tudo mais. E explica que a consulta vai ter toda uma avaliação completa para entender o caso e propor as técnicas que precisam, no tempo que precisa para atingir o melhor resultado possível. O paciente agendou a consulta. Eu tenho 1 hora de consulta nesse primeiro dia. Então, eu faço uma abordagem do paciente. Eu tenho todo um script de anamnese que eu criei. Eu tenho muita facilidade de conectar com o paciente, perceber o que é importante para ele. Isso é algo muito... Gera empatia ali já. Muito. É meu, isso. Desde criança eu sou assim. Tenho uma capacidade de captar o que a pessoa... de entender o sentimento do outro. Mas eu criei uma anamnese lá, uma abordagem do paciente para eu conseguir... O meu desafio foi assim, como que eu consigo Passar para os outros isso. transferir o que eu consigo fazer de maneira intuitiva de uma maneira mais técnica, assim. E trazer a capacidade das pessoas conseguirem fazer isso. É porque é treino, tudo é treino na vida, né? Tudo é treinável. E aí eu tenho toda uma abordagem, e aí vocês já devem ter visto um desenho que eu faço super simples de mostrar para o paciente que a telangiectasia é a ponta do problema, quais as técnicas que eu tenho disponíveis, e eu explico para o paciente o que vai acontecer dentro do exame físico ali. Então, assim, eu falo, olha, daqui para fora eu vou fazer exame físico, vou fazer uma realidade aumentada, ou um fleboscópio para quem não tem realidade aumentada, daqui para dentro eu vou te avaliar com o Doppler. Entender todas as lesões que você tem, e a partir daí a gente vai mesclar essas técnicas para atingir o melhor resultado e um resultado duradouro no seu caso. E você apresenta as técnicas e deixa o paciente escolher? Ou você fala, olha, pro seu caso é isso que vai ser melhor? O que eu faço? E aí vai uma dica super legal. Eu escuto o paciente. Mais do que atender, eu falo, você tem que entender o que aquela pessoa trouxe para você. Quem que é o paciente? É um paciente idoso, é um paciente jovem, com uma demanda estética muito alta, com um alto impacto na autoestima. É uma pessoa que mora na sua cidade, ou mora fora do país, sabe? Você entender como que vai ser possível entregar aquele resultado. É a primeira coisa, antes de você olhar do ponto de vista técnico, o que é que você vai fazer.
E aí, na hora que eu vou examinar o paciente, eu faço uma primeira abordagem com ele em pé. Eu dou um giro 360 graus, palpando, visualizando a olho nu e já passando a realidade aumentada. E depois eu dou um outro giro com o Doppler. Então eu vou criando ali, de fato, vocês entendem que o que eu desenho é exatamente o que eu faço no exame físico. Então cria uma coerência. E aí eu avaliei, e aí vamos lá para um ponto. Tecnicamente, muitas vezes, você vai ter caminhos que levam ao mesmo resultado. Sim. Só que o meio do caminho é diferente. Às vezes é uma técnica que vai ter um risco maior de hiperpigmentação, então você vai ter que considerar de acordo com a pele do paciente e com qual que vai ser o impacto para aquela pessoa da pele manchar. É uma técnica que às vezes vai deixar uma incisão, aí você já questionou, o paciente tem queloide. Então você, poxa, deixa eu escolher aqui. É um paciente que tem um histórico de MET. Então, putz, qual esclerosante que eu vou usar? Vou usar espuma, não vou usar espuma. Entendeu? Então, assim, tudo isso vai te fazer escolher e mesclar e fazer um planejamento de distribuição daquele tratamento. Mas nesse processo decisivo, assim, então, sei lá, a gente tem para tratar a telangiectasia, escleroterapia líquida, escleroterapia com polidocanol líquido, espuma, aí tem escleroterapia associada à radiofrequência, criosclero, etamolim, laser associado à espuma, enfim, uma infinidade de técnicas e combinações. Você fala isso para o paciente ou você toma a decisão? Não, eu tomo a decisão. Você oferece o tratamento. Olha, eu vou tratar as suas pernas. Para você, no seu caso, técnicas. melhor é isso Ou você aqui. participa ele de tudo. Ah, não. E aí espuma. Olha só, aí uma opinião pessoal. Eu parto do pressuposto de que quando alguém te procura, Confia já no teu trabalho. Ele tem uma infinidade de possibilidades de vasculares. Ele sentou na minha frente. E ele tem um problema. Que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa mistura de técnicas. Eu acho até injusto dar para o paciente essa decisão. Você mais confunde ele do que traz solução. Eu não falo assim, olha, seu caso eu poderia fazer espuma, laser, esclero. O que você quer? O que é que você quer? Não. Olha, no seu caso, eu vou fazer o laser associado à escleroterapia líquida e pontualmente a espuma. Porque a espuma tem um risco maior de manchado, enfim. A gente vai fazer isso. Uma primeira visita, um intervalo de tanto tempo eu te encontro novamente. Essa segunda visita dura tanto tempo. Aí uma terceira visita que vai durar menos tempo. Falo se vai usar menos, vai usar menos. Então, E o planejamento, você conversa com o paciente, você explica. Essa jornada inteira. Eu acho que isso é uma coisa que faltava na nossa especialidade. Uma clareza de jornada de tratamento. Porque o paciente chegava e fala assim, você vai... vou tratar com escleroterapia, por exemplo, escleroterapia líquida e microcirurgia. Então você vai para a mesa, vai fazer uma microcirurgia, vai fazer esclero intraoperatório, depois você vai vindo. Vai vindo. Quando der, você vai vem. vindo. Então não existia uma clareza, nem para a gente, nem para o paciente, de uma jornada de tratamento, nem de um Assim, ciclo. um tempo de duração. A sua jornada geralmente é pautada no tempo ou no resultado? É pautada no resultado e hoje, com a expertise que eu tenho, eu consigo saber em quanto tempo eu preciso para aquilo ali. Não uma estimativa já. Uma estimativa. Mas eu deixo muito claro que não é matemático. Que aquilo Claro, é um ciclo inicial. Se chega o paciente e fala assim, olha, não estou 100% satisfeito com o resultado, mas é claro que teve um bom resultado. Você fala, agora, a partir de agora é um novo ciclo. Isso. Essa tua pergunta é muito boa, porque a Lívia começou o podcast falando isso. Às vezes a expectativa do paciente não é a expectativa do médico. Sim. Como alinhar isso e você falar assim, olha, tua perna vai clarear tantos por cento. Você oferece uma porcentagem de melhoria? Ofereço. Ou no fim dos 6 meses que você propôs, você compara as fotos e fala, tá satisfeita? Ou vamos avançar? Como é que você faz? Eu faço assim. Primeiro ouvir, né? Então, às vezes, sabe aquele paciente que tem aquelas telangiectasias bem fininhas, vermelhinhas, fala assim, eu não uso short de jeito nenhum. Já põe na tua mente. O nível de expectativa dessa pessoa é aqui, altíssimo. Altíssimo. Essa paciente, eu desanimo ela. Então, eu falo para ela, olha, seu caso é muito difícil, mas o que a gente tem de melhor para te oferecer é uma associação de técnicas para a gente entender onde que a gente vai chegar. Normalmente, esse paciente, uma dica que eu dou, eu faço um ciclo mais curto. Aí eu faço um ciclo ali que vai durar 3 meses de acompanhamento, duas visitas mais um retorno final, e a gente entende se vale a pena continuar ou não de acordo com o resultado. Repetir o ciclo, alguma coisa Ou assim. repetir o ciclo. Vai um paciente que tem
reticulares azuladas ou poplita, uma pele mais branquinha, com umas telangiectasias mais azuladas, a gente prevê um melhor resultado, tá? E aí, para esse paciente, eu falo, a gente vai fazer um ciclo inicial de ataque, vamos supor, com acompanhamento de 6 meses. Ao final desse ciclo, a gente já vai ter uma melhora e a gente vai entender, dentro do que você já tiver satisfeita, se a gente vai já para uma manutenção daqui a um ano, ou se faz um refinamento. Então, e eu desenho, literalmente, eu desenho uma régua lá, para que o paciente tenha clareza do que vai acontecer. O alinhamento de expectativa do paciente e do médico. Isso na primeira consulta você faz com todos para não criar essa... Eu desenho até, eu tenho uma parede de vidro, eu desenho lá na parede de vidro tudo que vai acontecer. Cada momento daquele, o que é que vai acontecer? Vai usar meia, não vai usar meia? Quanto tempo? Se tem repouso? Se vai ficar longe do sol? Se não vai? Então, essa clareza é fundamental. Porque aí, depois, aí o paciente entendeu, decidiu tratar, você tem paz. E ele já está programando para os próximos meses, né? Não é Exato. aquela vez, mas será que da outra vez vai mudar? Não, você já fez a programação inteira. Não, e outra, você traz muita segurança pro paciente. O paciente Sim. fala, olha, ela sabe o que vai acontecer comigo daqui a um mês e Vai isso, meio. vai aquilo, vai... Eu vejo isso Traz como muita segurança. uma dupla via de ansiedade. A gente vive num mundo da ansiedade, É. onde todo mundo quer as coisas para ontem, né? Tanto que a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes escutam o podcast no 1.5, por exemplo. Né? Eu escuto podcast no 1.5 também. É o mundo da ansiedade. É. E às vezes o médico fica ansioso em fazer o fechamento entregar. do caso. Não, fazer o fechamento, Sim, vender sim. o tratamento para o paciente. E aí nessa, ele joga a expectativa lá em cima, Isso. promete um resultado que às vezes ele não consegue entregar. Sim, e às vezes a satisfação do paciente no processo é mais importante do que o resultado Claro. que teve no sexto mês. Mas você sabe por que isso Porque se ela ficou acontece? satisfeita, ela fez os 6 meses, depois vai querer fazer mais 3, ou vai querer fazer uma manutenção. Essa ansiedade da gente fechar o tratamento e o paciente nos escolher passa por uma coisa que é inclusive emocional. O ser humano, de uma maneira geral, ele tem medo da rejeição. Tem um livro muito legal que chama Sem Medo da Rejeição. Vende no aeroporto, Tem uma Não, lista, eu vou anotar. de verdade, Sem Medo da Rejeição. mas são só se ficar 2 horas de conexão, né? Senão não compra o livro. E ele fala que o medo da rejeição, ele libera neurotransmissores que geram uma dor no nível 9 e 10. Nossa, é podcast Isso porque- de flebologia e bioquímica. Não, sério. E a gente libera opioides no nosso corpo, porque o ser humano gravou é como se tivesse resquícios de liberação de opioide da época da caverna. Porque se o homem ficasse sozinho na época da caverna, o leão comia. Então é mais ou menos isso. Entendi. Então, não é bom pra ninguém você atender o paciente não te querer. Só que aí eu aprendi uma coisa, dá a chance da pessoa não te querer. Seja fiel à sua excelência. Seja fiel, faça o melhor que você pode para aquela pessoa e dê a chance daquele problema ser importante para ela ou não. Sabe assim, é tão importante a ponto de eu querer fazer dessa forma? Ou não? Aí deixa a pessoa escolher. Isso aí virou o jogo para mim. Porque aí eu comecei a escolher os pacientes. Você filtra. Filtra. Aquele Já é um filtro natural, né? Entende? Porque se você quer todo mundo, Você acaba comprometendo o seu tratamento. é fácil fechar tratamento. Agora, fechar o tratamento que de fato você tem imagem ali para entregar, aí não é tão fácil. Entende? Lígia, eu vou puxar um pouco mais para a parte técnica, que a gente tem um roteiro aqui e algumas Aham. perguntas que nossos ouvintes querem saber. Então, uma delas é: qual é o caso que a gente consegue resolver apenas com escleroterapia líquida? Uhum. E para quem o laser transdérmico é fundamental? Você falou aí das telangiectasias bem fininhas. Tá. Depois você coloca pra gente qual, na tua opinião, sem o laser não dá para resolver. Vamos lá. Pela literatura, mais de 80% das telangiectasias são combinadas. Então, elas têm ali algo que está nutrindo. Tá? Então, 20% em tese você poderia tratar ali só com escleroterapia líquida. Isso pensando que se tem uma nutridora, você vai ter que tratar a nutridora. Então, como que você vai tratar a nutridora? Escleroterapia líquida, em geral, não vai te dar um resultado de longo prazo. Então, ou vai ser fazer uma mini flebectomia, ou associar espuma, ou associar o laser ali. O que acontece de vantagem do laser? Vou te falar assim, não vou colocar o laser como uma obrigação. Mas o que o laser traz de vantagem, apesar de ser controverso na literatura? Você consegue usar menos esclerosante.
Então, você tem uma ação térmica associada a uma lesão química e você consegue usar menos esclerosante. Esclerosante menos potente. Então, o laser vai te trazer aí possibilidade de menos mancha, menos matching. E como você consegue tratar de fato o que está ali nutrindo, que muitas vezes como a micro fica difícil de você tirar aquelas veias muito fininhas, você consegue um resultado mais duradouro e mais rápido, tá? Então, cara, eu não trato nada sem laser mais. Micro, telangiectasias, reticulares, 100% eu trato com laser. E, de fato, traz um resultado mais rápido, mais duradouro, com menos essas complicações. Apesar, repito, disso não está muito claro na literatura. Sim. E partindo agora um pouco para a parte das safenas, também os tratamentos das safenas. Quando você indica a questão só do refluxo, o tamanho, quando ele é necessário, quando não é, tem aquela nutridora, aquela variz que chega e sai, você só mexe nelas, você mexe no eixo safena também. Eu sou super conservadora em relação à abordagem da safena. Então, se chega um paciente jovem, sem sintomas, e tem um refluxo segmentar, um refluxo hemodinamicamente não importante, sem lesão estética no trajeto, eu sou bem conservadora nisso daí. Paciente que tem uma safena calibrosa, sintomas associados, aí eu abordo. E se tem lesão estética no trajeto, algumas vezes eu até tento tratar, mas alinho com a paciente, olha, tem uma chance muito grande de a gente precisar isso. Mas se for uma safena fina, eu tento preservar a safena. E como que você faz a escolha técnica de qual modalidade de termoablação? E como que você faz, como é que a sua rotina vai tratar isso a nível ambulatorial? Tá. Eu trato 100% com endolaser. Tá? Eu faço endolaser há mais de 5 anos. E a técnica de escolha é o endolaser, tanto para a safena e recentemente também para a tributária é a minha primeira escolha. E eu faço ambulatorialmente há mais de 4 anos. 100% dos casos? 100% dos casos. Tem 4 anos que eu não vou ao hospital. E não tem um problema de ir ao hospital. Se for um paciente, eu não vou colocar um paciente em risco. A segurança do paciente vai ser sempre prioridade. Mas muitas vezes o paciente que ele não pode ir ao hospital, eu não escolho o endolaser. É um paciente que, por exemplo, normalmente é um paciente idoso e tudo mais, aí eu escolho a espuma. Então, por isso que eu falo muito da individualização, sabe? A gente tem uma caixa com todas as ferramentas, que acho que é o jogo que a gente joga a favor do paciente, sabe? Não a favor de nenhuma técnica. Como é que você faz para conseguir encaixar o tratamento de safenas ambulatorial? Você utiliza sedação consciente, faz a tumescência com lidocaína? Como é que você faz? Posso... porque aí eu já passo uma coisa bem legal, assim... Como tornar ambulatorial, tipo uma escadinha. Então vamos lá, para quem ainda faz safenectomia. Faz safenectomia, leva o ultrassom para mesa. Faz tumescência no trajeto e... Isso mesmo, safenectomia tradicional. Tradicional. Diz, né? Paciente hackeado no hospital. Faz guiado. Tem certeza por onde o fleboextrator tá passando. Não precisa fazer mais nada às cegas, entendeu? E beleza. Faz com a tumescência. Solução da adrenalina, que você vai dar um resultado... Está lá na literatura. Na tumescência, soro e adrena. Adrena. Uhum. Corticoide, 1 ml não põe. Bicarbonato. Não põe. A nova agora é Transamin. Sabe, eles estão extrapolando Sim. da plástica de lift facial. Essas coisas fazem. Nunca usei. Transamin, o curso que eu fiz agora, o pessoal usou lá, parece que está tendo bom resultado. Achei Nunca usei. interessante. Então, da forma mais simples, soro e adrenalina. Tá. Aí, saiu disso, vai começar a fazer endolaser. Começa a fazer endolaser dentro do hospital. Começa a fazer endolaser com o paciente bloqueado. Porque o conforto do paciente é importante. Você já vai estar fazendo uma coisa nova ali. Você já vai estar ansioso também, entendeu? Aí, beleza. Às vezes é mais difícil, aquela coisa toda. Aí, migra para fazer sedação com local. Dentro do hospital. Seu primeiro caso, 100% com local, faz dentro do hospital também. Por quê? Aí você já vai estar bom tecnicamente. Mas na hora que você sai do ambiente hospitalar e vai para um ambiente ambulatorial, algumas coisas mudam. Por exemplo, coisas que ninguém nunca me falou. Você não pode ter uma fibra só. Você não pode ter um introdutor só. Caiu no chão, você vai pedir quem? Enfermeira, abre aí que depois a gente acerta. Não tem para quem pedir. Entendeu? Outra coisa, você vai ter que ter todo um entorno de segurança do paciente, sabe? Isso, eu sou realmente, assim, neurótica com isso. De as coisas estarem, assim, muito protocoladas para a segurança do paciente. Tem que ter contrato com a ambulância, você tem que ter a vigilância sanitária tudo certinho.
uma enfermeira ali treinada. Você tem quantas pessoas na sala? Eu tenho hoje, eu faço 100% dos casos hoje com anestesista na sala. Ah, legal. Meu volume aumentou muito. Mas eu não comecei assim. Eu saí do hospital, do local do hospital, e comecei a fazer dentro da minha clínica só com local. Aí era eu, a enfermeira e a instrumentadora. E aí depois comecei a fazer com óxido nitroso. Tá. Só que o óxido nitroso passou de 40 minutos, 1 hora, normalmente o paciente pode ter um pouco mais de náusea. E, inclusive, no curso do Anox, os meninos recomendam muito o Kikuchi e o Elias a fazerem os procedimentos não tão longos com óxido nitroso. Como eu comecei a fazer casos maiores, eu comecei a ficar desconfortável de fazer sozinha. Uhum. E trouxe um anestesista para a sala e... Resolveu Putz, tudo, né? Melhorou Esse é o muito. Qualidade de top vida, de né? linha, Qualidade né? de vida. Deixa eu voltar ali para quem tá galgando ainda Sim. nessa transformação para ambulatorial. Como é que você faz a tumescência, a anestesia dos pontos para a entrada da tumescência, por exemplo? Eu, antes de pintar tudo, de fazer asepsia, eu marco a cada probe, que o probe dá mais ou menos aquilo, uns 5 centímetros, mais ou menos, os pontinhos no meio de onde está a safena. Tá. E aí eu faço os botõezinhos anestésicos Legal. antes. Legal. Então eu faço a hora da dor. Só que teve uma vez que eu fiz esse botãozinho e a safena estava superficial, Pegou aí a safena. espasmou. Antes Aí- da punção, né? Putz, Aí eu comecei a fazer já com o paciente. Eu marco tudo, mas ainda não faço os botõezinhos. Pra não pegar a cega dele. Isso. Tá. Porque uma forma de você fazer também que é legal é você botar o resfriador. Sim. E aí fica bem confortável, entendeu? Sim. Aí eu comecei a fazer já com o paciente na mesa. Eu garanto minha pulsão e depois eu venho e faço todos os botõezinhos. Mas quem vai fazer 100% com local? Faz a hora da dor pro paciente. Fala, olha, vai levar 1, 2, 3, 4, 7 picadinhas. Agora vai incomodar tudo, depois não vai incomodar mais. Isso, porque senão o paciente fica esperando a próxima dor. Isso foi uma coisa que foi muito legal. Deixa eu voltar aqui. Então, todo o trajeto da safena, botões anestésicos com a agulha de insulina, 0,5, sempre. 0,5. E aí depois, na tumescência, você usa uma agulha rosa, o que você usa? Eu uso uma preta? agulha, eu não sei número de agulha, tá? Eu uso bem. a agulha do Gelco Verde, 18. Tá, agora vocês não vão saber também. É, sou pouco Gelco verde, Verde. 18. Daí, Fábio, arrisca. Verde é 18. 18. Fábio ajudou É. aqui. E aí a paciente não sente mais, mesmo Não. você tendo anestesiado Isso. pele e subcutâneo. Isso. Exato. Então isso é muito importante para quem for fazer 100% com local. Que legal. Tá? E assim, essa parte você tá fazendo a safena. Você for fazer já também as tributárias, alguma coisa, se for fazer a técnica tradicional, você já anestesia tudo nessa hora também? Ou terminei a safena, vou mexer nas tributárias? Você tem feito já Vamos agora lá. com laser também? Com a verdade, né? técnica ATA, a gente garante a safena Sim. e já faz as funções das tributárias, entendeu? Uhum. Então, aí mudou um pouco. Aí eu já refinei um pouco mais a técnica. Assim, eu sugiro para quem está começando fazer dessa forma que eu tô falando. Garante a sua função da sua safena. E depois faz os botõezinhos para fazer a tumescência. Pro ATA, já mudou um pouco. Mas também porque a minha expertise de punção já estava em outro nível, entendeu? Então, mesmo que espasme a veia, eu vou conseguir funcionar. Mas quem está começando não vai conseguir igual. Eu já perdi algumas situações que eu tive que dissecar, entendeu? Arthur, com tanto pique que você passa, você não vai ter esse Eu problema. fecho Não. o olho e lanço a agulha, cara. Então, na técnica ATA, a gente garante a safena, depois vem de baixo para cima, funcionando as tributárias. Tá. E é legal que você vai navegando com a agulha. Você vence a tortuosidade do vaso na mão, né? Navegando com a agulha. Então, é legal também. E Lívia, me diz uma coisa, como que você lida com a precificação? Tá? Quando você estava falando, eu explico para o paciente, eu mesmo explico, eu falo, vai durar X tempo, eu vou fazer, no seu caso, isso. Você divide o preço, olha, esse valor é para isso, esse valor é uma taxa de Doppler, esse valor é porque eu estou fazendo também o endolaser, ou você dá um Eu já valor... passei por e ponto algumas final. etapas disso daí. Precificar é uma arte, né? Se você falar de preço, envolve N fatores que vai, desde a tua competência técnica, a certeza de que você Tem gente até que entrega. terceiriza, né? Assim, você fala, o preço você vai começar com a Sim. secretária, por exemplo. Sabe o que a Silvane Castro, ela é consultora de gestão, e ela fala assim, a pessoa para passar o preço tem que ser a melhor pessoa do teu time. Até então, eu sou a melhor pessoa do meu time, mas eu
espero que em breve eu não seja a melhor que o meu time para passar preço. Mas o sonho da gente é ter um time grande. Sim. Mas isso daí leva tempo. Então eu comecei com uma secretária, hoje eu tenho um time de 6 pessoas. Mas eu comecei com uma. Então no início eu sempre passava o valor. Uma coisa que é importante para quem, por exemplo, está aí ouvindo a gente e está montando um consultório. Faz uma sala de negociação. Para a pessoa não negociar no balcão. Até pouco tempo meu paciente acabava negociando no balcão, tá? Com os outros escutando, é isso? Que Isso. tá? Tem que ser E é separado. desconfortável. Mas no seu consultório não é você, então, que passa por isso. Eu passo preço. Hoje eu ainda passo preço, ainda sou a melhor pessoa para passar preço. Então eu falo Mas assim. então você passa no seu consultório, na sua sala de atendimento. Mas assim, eu falo do valor, mas eu não negocio. Entendi. Eu não negocio forma de pagamento, Ela nada. sai e vai pro concierge Isso. fazer o acerto. Isso, sabe por quê? O seguinte, e aí eu vou contar a história do concierge. Quem que é meu concierge hoje? Daqui a pouco eu conto pra vocês, que é uma dica muito boa. Então fica aí ouvindo a gente. Essa é hora de pôr o intervalo, né? O merchandising. Eita, pai. Eu gostei dela. Então fica aí ouvindo a gente. Eu falei. É o seguinte, eu desenho a jornada do paciente. Então eu falo quanto tempo vai durar o ciclo, quantas visitas, tudo mais, e o que a gente espera de resultado. Então, se o objetivo inicial é funcional, então o meu objetivo é que você não ulcere sua perna. Essas varizes grossas saem. Depois a gente vai para a etapa estética. Esse é um ponto extremamente importante para quem está nos ouvindo, porque a gente tem uma ansiedade de um paciente chegar com um problema que está com ele há 30 anos e a gente querer resolver em um dia. Não, vai começar por onde? Do começo. Resolvendo a parte hemodinâmica, depois a parte estética. Isso leva tempo. Ok. Aí, beleza. Expliquei tudo. Aí eu chego pro paciente, olha, tratamentos como o seu vão de tanto a tanto. No seu caso, o investimento total vai ser esse daqui. E por que eu falo preço? A nossa especialidade está mudando de patamar. Patamar de investimento que o paciente faz, patamar de resultados que a gente entrega. Então, até então, eu julgava que eu conseguia sustentar melhor isso daí. As objeções, e, enfim, sentir o paciente. Tecnicamente, você que vai saber explicar o porquê da escolha da técnica, né? Isso. Então, aí eu falo o valor total. Eu falo, ó, questão de investimento, de forma de pagamento, agendamento e todos os detalhes, você vai ver lá fora com a fulana. E aí ele ia pro balcão. Isso começou a me incomodar. Aí eu expandi e coloquei uma sala de negociação que a porta abre de correr do lado da minha. E ela vai pro lado. Eu comecei a procurar alguém para vender para mim. Aí eu me dei conta que a minha enfermeira ficou 1 ano e meio comigo dentro da sala. Ninguém Ouvindo. melhor do que ela. Porque ela sabe meu nível de comprometimento, os casos complexos, os casos que o paciente ficou muito feliz e chorou na mesa de ter ganho liberdade, de ter ganho autoestima, dos casos que não deram certo. A tua equipe é comissionada, Lídia? É. Todo mundo é comissionado. É. Vendeu, todo mundo... A gente está numa transição agora. Na verdade, eu elevei o patamar de salário de todos eles. E agora a gente vai entrar num outro momento de bonificação. Então, é como se eu tivesse pego o que eu bonificava eles. Falei, não, agora isso é fixo. A gente vai entrar em um outro patamar. Legal. Esse lance de precificação, venda e persuasão é muito interessante, porque a Lívia tem uma habilidade natural. Você falou no começo do podcast, eu sei fazer isso, é carisma pessoal meu, mas tem muita gente que é embotado, não consegue falar de grana Trava, e tal. né? Puta tabu pros médicos também, né? Onde que você sugere que as pessoas... Eu sei que você tá vindo de um simpósio com o Caio Carneiro, Sim. escutou ele falando, então... Uma sugestão pra gente estudar vendas, persuasão, Cara, o Caio Carneiro precificação? O Caio Carneiro, ele é muito bom em venda. Inclusive, eu inscrevi, eu não sei se eu posso falar isso não, mas eu inscrevi no Vende-se dele agora, Legal. vai começar agora no dia 12. Não, o Caio vem aqui. Não, mentira, não vem, mas seria muito bom, né? Se ele... Então, um ponto que eu acho é você saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu sou boa nessa parte e para mim não é um problema falar de preço, de valores. Não que eu esteja boa todos os dias para isso. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Mas, por exemplo, eu sou muito ruim na parte de números, de gestão financeira. Eu detesto isso. Então, eu tenho uma pessoa muito boa nisso. Então, se você é ruim de vender, não tem problema. Coloca uma pessoa com essa habilidade. Estava falando agora, o meu time é completamente diferente de mim.
graças a Deus. Pessoas completamente complementares. Então, se você precisa vender, não tem jeito, você só vai crescer se você vender. Se você tiver tratamento para fazer, coloca alguém para vender pra você. Às vezes o tempo que você gasta tentando melhorar ou ser bom numa coisa que você não é, se você investisse no negócio que você já é bom, botar outra Porque pessoa você não lá, tá afim também, né? Tem otimiza. coisa que você não tá afim de aprender. Sim, Põe alguém. exato. Ou que por mais que você esforce, é um esforço que você vai tirar a energia de algo que você é bom, Claro. entendeu? Acho Tem- que esse é um a ponto. energia é uma só, né? Você tem que direcionar para aquilo que exato, você vai por isso que você querer vai ler o essencialismo. Olha isso, né? Antes, né? Pra quem tá iniciando a carreira e se inspira muito na sua imagem, na trajetória, qual que é, então, a dica? Você chegou a falar um pouco disso, mas assim, primeiros passos profissionais para chegar na flebologia, seria então dedicação nos cursos, ou então material, como que é uma progressão de aprendizado, enfim. Você tem que ficar muito bom tecnicamente. As coisas não vão acontecer de maneira muito linear. Eu falo que minha carreira foi acontecendo em espiral. Enquanto eu tinha uma habilidade técnica, por exemplo, nível 1, a minha capacidade de gestão de pessoas, de gestão emocional, de processo interno, de jornada de paciente também era nível 1. A minha capacidade de gestão de business também era nível 1. E meu marketing também era nível 1. Aí, você vai melhorando, às vezes as coisas não acontecem ao mesmo tempo. Às vezes você melhorou ali tecnicamente, mas aí você ainda não melhorou seus soft skills, ainda não melhorou a gestão do negócio, ainda não melhorou o marketing, enfim. Aí você vai em espiral melhorando as coisas. Também não querer melhorar tudo junto. Não né? consegue. Não dá tempo. Não dá. Não dá, é impossível. Então, assim, foca em ficar muito bom tecnicamente, mas não espera. Tem gente que tá há 10 anos esperando ficar muito bom. Quantos anos levou a sua jornada, assim? Até você dizer, olha, eu acho que... Claro que a gente sempre vai aprender, mas até você falar, eu tô bem, sabe? Eu tô próximo de onde eu quero estar. 5 anos. Pós-formada em vascular. 5 anos. Dedicado, assim, basicamente, isso mais exclusivamente focada nessa parte. 100%. 100% focado. 5 anos, assim, eu falei. Agora, assim, 5 anos que eu firmei o corpo, assim, tecnicamente falando, mas com melhorias eternas, né? Igual eu falei. Passei agora pela curva de aprendizado do ATA, foi super legal reviver a implementação de uma nova técnica, reviver as aflições da curva de aprendizado, enfim. Mas que eu entrei em velocidade de cruzeiro, de business, agora assim, de falar assim, agora a coisa dá pra ir Piloto mais, automático, agora mais vou focar. lento, com estratégias mais pontuais, foi tem um ano. E Lívia, assim, voltando lá pro início então, da sua jornada, né? Foram 5 anos. O primeiro ano a gente já sabe que a primeira coisa que você comprou foi um fleboscópio e depois um resfriador de pele. Sim, dois. Se você teria feito essas escolhas de novo e qual que foi o resto da ordem dos materiais? Teria. Primeiro o fleboscópio porque era o que o dinheiro dava. Então paguei R$1.800, então era o que tinha. O resfriador, você consegue ter a lógica aí, né? Você consegue ter um resfriador que você faz uma escleroterapia, se você não tem o laser, um pouco mais confortável para o paciente, porque a dor é uma dor para o paciente, né? E você consegue alugar o laser transdérmico, que muitas vezes não vem com o resfriador. Então, você já tem ali uma estrutura que você consegue receber um laser transdérmico, tá? O ultrassom, se você não tiver, você pode, alugar. 2, você pode direcionar o seu paciente para um lugar que você consiga fazer o Doppler do seu paciente. Aí você vai perder um pouco daquela visão 360 graus na consulta, mas você pode comprar um probe, enquanto você adquire uma máquina melhor e você faz ali um rastreio do seu paciente. E também você pode ecoguiar uma espuma e tudo mais, tá? Então, repetindo, fleboscópio, resfriador, ultrassom, tá? Aí você pode, nesse meio tempo, alugar o laser transdérmico, que hoje é mais fácil de conseguir, mas tem pessoas que estão em lugares mais remotos, que se você quiser, tiver certeza que quer fazer flebologia e puder, invista num laser transdérmico, vai ficar com você aí uns 10 anos. Então é um investimento que tem que pensar que é longo prazo, é um jogo de longo prazo. E a parte de termoablação você pode fazer. Eles fazem muito comodato, né? De leva a máquina. Sim, você compra fibra, eles compra fibra, leva a máquina. Aí, repito, aí entra o problema de quem está em lugares mais remotos, né? Às vezes pode juntar com outros colegas e comprar a máquina, enfim. Bom, mas nessa o ordem. mercado de hoje é muito diferente do mercado que você enfrentou pós-formação. Total. Até para aprender as técnicas, quanto para utilizar os dispositivos, compra de dispositivos. Deixa eu te falar, quando eu comecei a estudar laser transdérmico,
Não tinha esse conhecimento compilado, uma certeza. reguinha para Livros, você fazer. Não, cursos, eu fui ler Frêmito. Não livro. tinha frêmito, gente. Eles viviam nessa lenda. Os incas. Pré-pandemia, os os Incas faziam. Não, eu li livro O cara, de o cara pode física. rodar assim no celular e escutar de aneurisma toracoabdominal e livre a lira. Eu li livro de física sobre fundamentos da luz para entender e tal. Não entendi nada. E hoje eu acho que tem a facilidade também, que nem você falou, você começou com um consultório que tinha uma dermatologista, né? Uhum. Eles também usam, às vezes, a mesma plataforma, então Sim. você consegue, às vezes, dividir o laser, né? Pra Sim. dar uma facilitada nessa Sim. parte também. Inclusive, você começar em parceria com um dermato, um cirurgião plástico, é uma coisa inteligente. Uhum. Agora, tem um problema do médico que nunca empreendeu, que muitas vezes não entende os custos que estão por trás de uma gestão de uma clínica, dos riscos assumidos. Muitas vezes se sente explorado de deixar uma porcentagem, mas não tem a noção do que é uma margem de um espaço Pra que onde você... que vai aquilo também, né? Ah, tá ficando pra clínica, tá enriquecendo só. Não, não é. Não é, sabe? Então, assim, e é uma forma de você não ter um risco aumentado em termos de business e focar sua energia em ficar bom tecnicamente e também fazer seu marketing e tudo mais, entendeu? Acho que você falou no início agora também, que assim, cada país, cada realidade é diferente no país. E eu acho que tem muita gente que forma com essa coisa. Formei, beleza, agora eu vou comprar o meu laser, vou comprar meu ultrassom, vou comprar... Calma lá. Tudo tem um valor, tudo tem um custo, você não vai Sim. pagar do início, depende de onde você Mas tá. você sabe que depende tem da pessoas que têm realidade muita local. clareza de onde querem chegar e conseguem aportar isso e conseguem ficar sossegados em, de repente, ter algo financiado e sabe que aquilo vai ser longo prazo. Tem pessoas que não, então você tem que entender qual é o seu Maturidade financeira estilo e nisso, né? isso, e qual que é o seu estilo de investimento. Cara, você sabe que essa tua pergunta, Fábio, é muito interessante. Uma coisa que eu me arrependo na minha formação era não ter comprado o fleboscópio na R3. Cara, Já por que aprendeu a usar na esperar residência, formar para né? comprar um troço de R$ 1.000, cara. Talvez seja salgado para um residente. Mas se você não usa na residência, você vai fazer a tua curva pós-residência, teu resultado vai ser outro. Use no teu treinamento. É que né? nem um acesso agora ao Probe portátil, né? Até o Probe portátil. Você Assim, compra aí beleza, um Butterfly ou Isso. Exato. desses E portáteis. assim, eu falo que não tem um caminho de carreira único, mas tem o que te satisfaz. O que não pode é você estar trilhando um caminho e estar ali insatisfeito, frustrado, querendo fazer outra coisa. E se você quiser investir numa pegada mais arrojada na flebologia, não tem jeito, vai ter que investir Vai ter que dinheiro, pôr. é risco. Eu Entendeu? concordo muito com a ordem de compra que você falou. Agora, olhando a minha formação, eu teria feito isso. 2 coisas que eu teria comprado e deixo de dica para quem é residente. Um fleboscópio e um calçador. Cara, são 2 coisas fundamentais para qualquer sim. médico vascular trabalhar, que eu fui comprar no meu 2º ano de mercado. Tipo, velho, tava atrasadaço, já devia ter comprado há muito tempo. Ó, o calçador eu não tinha pensado aqui, é uma coisa que parece Não sabia bobo, usar, depois mas- de formado. Pois é, entendeu? Fui aprender com uma instrumentador. É. Olivia, eu vou te fazer uma pergunta invertida. A gente fez várias perguntas do que você acha que é correto. Vou te fazer uma pergunta agora que vai te colocar uma situação um pouco mais difícil. A gente escuta um monte de informação, a gente vive na era da informação, né? O que você acha que dentro da flebologia é groselha? Que as pessoas ensinam, não tem aplicabilidade nenhuma, não faz sentido nenhum. Assim, tem alguns colegas que falam, a flebologia é fácil, né? As pessoas criam dificuldades para vender facilidades. Em que ponto que você concorda que, olha, isso aqui não faz sentido mesmo? Cara, eu acho flebologia tão difícil que eu acho que nada é fácil em flebologia. A gente trata lesões extremamente heterogêneas de pacientes com demandas muito distintas. Então, a primeira coisa, não acho que é complicar. Eu acho que se simplificava demais a flebologia, na verdade. É o sabe? varizeiro. E só. Chegava o paciente, não, é muito fácil. Injeta glicose, tira umas vezes ali as cegas. Isso é fácil, mas não entrega. Então, eu acho que a flebologia começou a ganhar a complexidade que ela merece. Eu não vejo grandes groselhas dentro da flebologia. Não consigo. Se me viesse algo, em Muito mente, eu chamativo, te né? falaria. Não vejo. Eu vejo protocolos distintos, formas distintas de chegar em um lugar que para mim é comum a maioria dos colegas, que é encontrar a satisfação do paciente, sabe? Então eu sou muito a favor de técnicas distintas,
individualizar e a gente chegar aí no É, resultado. Tem. Eu não vejo como, flebologia é fácil, o pessoal tá complicando. Não, Definitivamente flebologia não. é difícil. É O bem Luiz, difícil. ele vende caneta azul pra queimar varize no Mercado Livre. Ele é o maior vendedor, né? Na verdade, Você acha que a minha funciona, amigo? concorrente é a preta. Eu tô fazendo uma concorrente aí pra poder. Aquele laser azul, né? Inclusive, é o segundo equipamento para adquirir. Ainda não entrei. Ainda não entrei, Fleboscópio já olha com o fleboscópio já vai queimando com a caneta. É isso aí. Aí, assim, dentro dessa lógica, o último que eu sempre falo para os colegas que geram ansiedade, querer ter uma realidade aumentada, dentro dessa lógica, a realidade aumentada entraria como a última. Não é que é uma groselha, não é mesmo. Além de você conseguir trazer entendimento para o paciente, alinhar a expectativa que existe uma complexidade ali na lesão, de fato você consegue visualizar melhor. Tecnicamente, o fleboscópio enxerga até 3 milímetros da pele e a realidade aumentada vai a 10. Eu não sabia Vai a dessa 10. profundidade. Vai a Interessante. 10. Qualquer marca. Ai, não sei. Aham. E você usa para punção? Mas- Te ajuda no procedimento? Uso, e posso falar, foi a curva mais difícil da vida. Nossa, Vai a sombra com a sombra. Mas né? tem que estar a 90 graus. E aí, o que eu tinha, eu tenho um portátil e tenho um fixo hoje. O portátil, o suporte, não é tão articulado. Então, às vezes, é difícil você ficar exatamente a 90 graus. Entendi. E aí, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Meu fleboscópio é ativo até hoje. Essa hora que ele do entra. flebo, Então. Aí, quando eu comprei o fixo, que articula melhor, aí o fleboscópio fica mais de Qual lado. que você mas usa de fleboscópio? Aquele caranguejinho? eu Qual que uso você usa? um... Pode falar a marca? Pode, a gente vai cobrar de todo mundo. É o isso. Rossi, sei lá, é o Rossi. Faz o formatinho dele pra galera que tá no podcast. Ele é uma anteninha, assim, tem duas tá. bolotinhas. Duas bolotinhas. Vou colocar no duas meu bolinhas, Instagram. sim. Vou colocar lá no meu Pronto. Instagram. Esse permite que você faça uma curvatura mais fácil. Isso. Eu Mas uso aquele uso- garfinho, sabe? Aquele garfinho Sim. preto. Eu gosto dele. Esse que são duas bolinhas, eu acho ele melhor. Cara, eu, acho sinceramente, eu acho um mercado que só tem porcaria, velho. Todos eles são tão de plástico, parece Ah, não, brinquedinho meu- paraguaio. esse meu assim, não. velho. Então, esse Tem 10 daí, anos. o Arnaldo trabalha comigo, ele tem um desse. E esse molda um pouquinho, ele fica meio, ele é sabe? melhor. Ele é interessante, ele é ele parece uma Esse meu cintura parece um melhor. E brinquedinho ele é de paraguaio. metal, assim. Parece legal. um trabalho escolar, assim. Eu tinha desse. Eu que de novo, né? Por esse produtinho. cara, Eu você vê tinha os desse, ele fios dentro. desmontou, então. É. Você vê os fios passando, assim. Tá igual o modelo do nosso duplinho. E, bom, fugindo mais um pouquinho agora aqui, mudando um pouco de assunto. Aquele colega que tá assim, determinado em fazer flebologia, mas ele ainda tá nos plantões, né? Ele faz plantão arterial, como se fosse uma curva de transição, assim. Quando você acha que é o momento de sair, se tem realmente uma progressão? Tá, então, eu falo o seguinte, eu faço muita mentoria para colegas, inclusive, que estão nesse momento. E tem que pensar muito o quanto que a pessoa é arrojada do ponto de vista de empreender e aguenta esperar a coisa começar a fluir. Mas eu falo o seguinte, essa transição sempre tem que ter uma saúde financeira, entendeu? Então... É as cegas, assim, né, do zero. Eu falo, eu sempre, quando eu começo a mentoria individual, eu desenho uma segunda a sábado e vou colocando onde que a pessoa trabalha. E aí falo, tá, beleza, mas onde você quer estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? E aí a gente coloca uma ordem de saída e o que é que vai substituir aquela coisa. E eu falo o seguinte, vamos lá, para quem tá ouvindo, qual o primeiro lugar para você sair? O que só te dá dinheiro. Só te dá dinheiro, você tá infeliz lá, você vai puto da vida trabalhar, mas ele te dá um dinheiro, você vai puto e não te dá curva de aprendizado. Não te leva pro teu cenário de 2 anos. Pronto, esse é o primeiro lugar para você sair. E aí, substituir por mais um horário de consultório, que provavelmente vai estar vazio no início. Aí você vai trabalhar onde? Fazendo seu marketing, gestão de consultório, gestão de pessoas, enfim, porque você não vai ter habilidade de liderança do dia para noite. São os outros pontos que você falou. Tá no 1, tudo no Isso. 1. Aí você aumentou aqui, beleza. Não tá dando tempo de crescer aqui. Isso. Vou crescer de cá. Isso, Vou perder tempo. Então, eu tô sempre revendo essas habilidades, sabe?
fiquei melhor tecnicamente, mas aí eu preciso de mais pessoas, preciso liderar melhor, preciso ajustar meu marketing. Toda hora as estratégias têm que ser refeitas, não tem jeito. Você tá falando de liderança, me lembrou dos soft skills. Qual que você acha que é o mais fundamental, assim, para quem quer ser um flebologista de ponta? Ai, Tomara que ela fale desenho, cara. Ela desenha bastante. Hoje então, pode fazer um super mal. negócio. Desenho Eu quero ver, vamos ver se dá pra postar lá. terrível, terrível. O Arthur tem uma mentoria de desenho. É mentoria, o pessoal arrasta pra cima. A autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, comprometimento. Vai te dar uma outra série de habilidades comportamentais. Para você ser um bom líder, não tem jeito. Você tem que ter autorresponsabilidade. Você tem que... Muitas vezes eu tô lá reclamando com o time de certas coisas. Quando eu deito no travesseiro à noite, eu falo, cara, mas eu faço igualzinho. Aí você tem que ir lá e você mudar e o exemplo arrastar. Então, aí que tá. O jogo não é só de melhorar profissionalmente, sabe? É de progresso como pessoa, sabe? E isso pra mim é o que me move. Desde muito novo, assim. Sabe? Se eu não estiver melhorando, não faz sentido. E você gosta de passar isso pra equipe também. A melhora da equipe como um todo. Tudo. A satisfação e resultado permeia, assim, o comprometimento, né? Então, é a minha satisfação, a satisfação do paciente, a satisfação do time, a satisfação de cada médico que confia em mim como mentora no Fleb Academy, assim, tem que trazer resultado, sabe? Acho que é por aí. E como se posicionar, então, para quem está nos escutando e definiu? Eu vou trabalhar com flebologia, vou sair do mundo do arterial, vou sair dos plantões. Você tem que se posicionar de alguma forma, né? E em especial nas mídias sociais. Você passou por isso, eu conheço a tua história porque escutei a Bianca contando a tua história, é sensacional o podcast que ela conta, né? Como é que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes se posicionam para transparecer flebologia e atrair pacientes de flebologia? Uma palavra é autenticidade. Se você tentar fazer a minha forma de posicionamento, não vai funcionar para você. Acho que a autenticidade é algo assim... Por exemplo, começou aquela onda de dancinhas no Rios. Tem gente que vai ali simplesmente achando que aquilo vai trazer audiência. E a Bianca fala isso, like e engajamento não é autoridade e não necessariamente vai trazer resultado. Então eu acho que a autenticidade é um ponto. E eu gosto de uma coisa que virou uma chave para mim de posicionamento nas redes sociais, que a Aline Lamaita fala, de encara o teu posicionamento nas redes sociais como uma missão de educar a população. Porque se a gente não fizer, enquanto médico, especialista, alguém vai fazer e de maneira não embasada e não correta. Vai ser a esteticista do PEN. Exato. Então, eu acho que se cada um encarar a educação da população e aí que isso vai, consequentemente, te trazer paciente, eu acho que é uma forma inteligente de começar. Aí fala, mas eu não falo bem em vídeo. Ok. Desenha. Põe uma foto, põe um... Sentiu indireto. Obrigado. Não, mas você fala bem também. Você desenha e fala bem, não é? Tem as possibilidades. A gente fez um podcast com o Breno aqui, a gente aprendeu muito isso aqui. Ele falou, se o seu melhor jeito de se comunicar é escrita, escreve, posta texto, entendeu? Isso. Uma coisa nesse sentido. Exato. Eu acho que a autenticidade é um ponto. E me chamou a atenção aqui, a gente estava discutindo isso, a gente discute muito de individualizar o tratamento do paciente e tudo mais, mas a gente não individualiza a nossa forma, o nosso posicionamento. Talvez o que falte seja isso. Você individualizar, inclusive, assim, a forma como você vai transmitir, a forma como você vai fazer. Porque a autenticidade passa também muito por autoconhecimento. Não tem como fugir disso, sabe? Por mais que a gente tente levar a coisa mais para um lado técnico, mais frio, as coisas são juntas, não tem como. É tudo muito interligado, afinal somos um só, né? E agora a gente chegou a citar um pouco, né? Mas passando para as redes sociais, você tem alguma dica de produção de conteúdo, de engajamento? Você falou isso, cada um tem um seu estilo, né? Mas como que seria o seu? O que você passa na sua mentoria, por exemplo? Peraí. Diferente disso que eu falei? A pergunta é sobre produzir para Instagram, YouTube, TikTok, se você tem alguma dica. Não digo uma fórmula, mas assim, como que você, no seu dia a dia, que nem você falou, vou fazer um story daqui, vou fazer... Enfim, você passa alguma coisa disso para os seus... Pra mentoria também? Quem é que fez esse roteiro, hein, gente? Então vamos conversar aqui. Confuso aqui, né? Quem é o roteirista do podcast?
A curadoria Não tá muito legal hoje, boa, não tá né? muito legal. Ele tá cansado. Pra começar, eu acho que começar do começo, porque você vai ter que comunicar com o público que está no topo do funil e no fundo do funil. Então, a pessoa que está ali, Tem não jeito, são sabe. públicos diferentes Que é isso, também, né? Vinícius? Vamos lá, o De topo forma do bem rápida pra galera. topo do funil é a pessoa que nem sabe que tem Tem um varizes, problema, né? que tem um problema. E à medida que a gente vai descendo, para ser breve, é a pessoa que já sabe que tem um problema, já descobriu a solução que ela quer, aí você comunica com um público mais quente. No topo do funil vai estar um público mais frio, no fundo do funil um público mais quente. Então, o que eu faço? Eu vou comunicando tanto com o público frio, com as questões mais básicas, o que são varizes, o que as varizes podem causar, como identificar se você tem varizes. E aí vou descendo até ficando mais específico de eu tenho uma solução para tratar o seu problema. Legal. Então, você ir mesclando isso é uma forma legal de fazer. Então, eu tenho realmente tem um programa de mapa mental que aí eu estruturei. Aí tem lá o público frio, morno e quente, e eu vou. São as pessoas. É isso. Isso. E por falar em persona, tá? Uma dica boa aqui. Fica aí. O que eu percebi? A gente tem. Se você vai tratar um público jovem, e se é um tratamento de flebologia moderna com um ticket mais alto, esse paciente normalmente ele tem uma classe social mais alta. Ele não teve muito tempo na vida dele para juntar um dinheiro. Quando você vai avançando na idade do paciente, é um paciente que, após os 40 anos, às vezes se organizou financeiramente. Então, o paciente consegue ali investir em algo que incomoda e que é a prioridade dele, assim como investe na cirurgia plástica, na dermato, enfim. O idoso, ele pode ser normalmente de qualquer classe social, porque os filhos se juntam e oferecem aquele tratamento para o paciente. Então, isso foi uma coisa que eu fui percebendo de inicialmente ter nichado e achado que eu queria atender um público de uma classe social mais alta e não necessariamente é dessa forma. Hoje eu tenho um público, o que quer resolver o problema de maneira efetiva e que tem paciência para a gente chegar no resultado. E entende que não é mágica. E Lívia, aproveitando esse comentário seu em relação ao retorno financeiro também, a gente teve uma pergunta de ouvinte que foi a seguinte: quanto tempo leva para obter retorno em consultório de flebologia? A gente sabe que isso é muito individual, assim, mas o que você acredita? Como é... Se não quiser falar do seu caso, mas assim, o que você acha que é uma coisa justa e que a gente pode esperar? Isso aí é difícil de calcular, porque depende muito de como a pessoa se posicionou, o que ela investiu, é difícil de falar isso. Mas, nossa, não consigo te falar. Em quanto tempo... Para, sei lá, pro break-even do consultório. Tipo, tô pagando as minhas contas com flebologia. Dá pra estimar, assim? Ai, nossa, é muito variável. Vou te falar, eu tenho um case de pessoas que saíram de um faturamento X e hoje em 2 anos está em 8X. Eu tenho casos assim. Tem pessoas que vão mais lentos, entendeu? Então, assim... Cidade, mercado... Isso. Agora, e falando de cidade, isso é um ponto que tem pessoas que falam assim, mas você conseguiu fazer isso porque você está em Belo Horizonte. Eu sou alagoana, mulher, comecei numa cidade extremamente tradicionalista, um público muito exigente, para posicionar foi super difícil. Claro. Então, assim, não coloca o lugar que você está como um empecilho, sabe? Eu sempre pergunto para os colegas, tem dermato aí? Tem. Cirurgião plástico? Tem. Então Se tem posicionar? mercado, tem. Então tem mercado. Acabou. O resto se você quer, você não quer. Quer correr o risco, não quer correr o risco, enfim. Mas eu não tenho esse número. Não tem, mas que é possível você reaver em 1, 2 anos, Agora, se você vai... Outra coisa. É Dá outra pra coisa. todo mundo começar ou só vai começar a fazer flebologia quem já tem uma condição na família ou quem já... Ai, para! quem já Eu não tinha condição na família, não. Fui na Dá raça. pra todo mundo. Fui na raça. Meu sobrenome fala contra mim, né? Lira com Y é nome de usineiro, mas... Mas a minha família é Murici. Olivia. Lira é nome fantasia. Ela vai ficando famosa, ela vai criando. Um nome, né? Na verdade, ela é artístico. Rebeca dos Santos, o nome dela. Tem um lance que eu vejo, assim, na nossa especialidade, que é muito particular, que a gente trata uma doença, né? 90% do consultório é insuficiência venosa crônica. Melhor, é doença venosa crônica, que pega todos os escopos, né? Muito diferente da dermatologia, que, uma infinidade de tratamento. Então, eu fico me pensando assim, todos os ovos
estão Sim. na mesma cesta. Se essa cesta quebrar, ou seja, se chegar o comprimido mágico da solução da doença venosa crônica, estamos todos desempregados, menos o Fábio, né, que está numa outra posição aqui do arterial. Enfim, o Mark Whiteley postou, tem um tempo atrás já, uma tecnologia mágica lá de ultrassom microfocado para tratar. Vocês já viram isso, né? Muito interessante. Quem quiser procura aí no YouTube. Uma tecnologia que está sendo testada no. Arthur, explica um pouco no melhor, Reino nem todo Unido. mundo conhece. Então, é uma tecnologia de ultrassom que está sendo testada no Reino Unido para tratamento de varizes, insuficiência venosa crônica, doença venosa crônica, onde o ultrassom mapeia o que é patológico e com o ultrassom microfocado já trata esses vasos. Se essa máquina vingar, a gente vai ter um problema de mercado. Eu tenho né? uma pessoa que vai ficar muito rica e todo E o resto. todo o resto vai virar operador de máquina. Na tua opinião, Lívia Lira, o que vai desaparecer no tratamento de flebologia nos próximos 10 anos e o que vai dar certo? Eu acredito muito no tratamento ambulatorial. Dessa forma que a gente tem feito cada vez mais. Para mim não é futuro, é o presente. Eu acho que levar o paciente estético, principalmente, para o bloco cirúrgico, o mercado vai parar de aceitar isso como uma solução. Porque se vocês pararem para pensar, esse paciente nem deveria estar lá. Na grande maioria das vezes, é por uma facilidade de ainda se conseguir uma autorização de um convênio. Na grande maioria das vezes. Então, eu acho que cada vez menos vai se tratar varizes no hospital. Cada vez mais ambulatorial. Cada vez mais esses tratamentos rápidos de recuperação rápida. E cada vez mais a gente vai sair do patamar de tratar varizes não resolve, para tratar varizes resolve. E estamos chegando num patamar de tratar varizes resolve e dura. Então, eu acho que o que vai desaparecer é essa percepção do mercado de que tratar varizes não resolve. Porque eu acho que cada vez menos vai existir mercado para um tratamento que... Eu não estou aqui falando que você tratar varizes com microcirurgia e escleroterapia é ruim. Não é isso, tá? Mas 2 ferramentas para uma doença extremamente heterogênea, você não consegue acessar todas as lesões com essas 2 ferramentas, tá? Então, assim, eu admiro quem entrega o resultado com 2 ferramentas. Eu preciso de pelo menos 6. Então, eu acho que, inclusive, essa pessoa que se propôs a fazer um tratamento mais artesanal, ela merece até ganhar mais por isso. É um eu admiro ou eu fico admirado com a pessoa? Não, Depende do tom. não. No século XXI... Não é isso. É porque eu realmente preciso de mais ferramentas. Entende? De verdade. Mas tem alguma Então, técnica assim que você fala, cara, isso aqui tá com os dias contados? hoje eu não... Talvez aquela radiofrequência de... Sabe que uma canetinha que você vai curando? Bem pequenininha. Concorrente. Lívia, eu esqueci de perguntar, você faz ainda mini flebectomia? Ou você Faço. substituiu por Não, eu ATA ou faço. qualquer outra coisa? Semana passada mesmo, eu fiz um caso que eu fiz o endolaser da safena, fiz das tributárias estavam abaixo da Maior. perna e na região do joelho. Ele tinha uma tributária com 11 milímetros. E aí eu fiquei mais confortável de fazer uma flebectomia ali no segmentozinho. Então eu usei endolaser e usei mini flebectomia. Talvez daqui a um ano eu não fizesse, sinta mas eu confortável respeitei a minha curva também. Claro. Deixa eu perguntar uma coisa na prática. O que você usa para incisar a pele para mini flebectomia? Eu uso Rosa e agulha rosa. bisturi, 15 graus. Oftalmológico, 15 graus. oftalmológico. Você acha que o posicionamento da incisão faz diferença na cicatrização do paciente? eu faço transversa. Sim, se faz, transversal. faço Transversa. E o teu micropor tem algum jeito certo eu para colocar? uso Steri-Strip. Strip. É. Transverso também, longe Transverso. Lívia, a gente já acompanhou algumas aulas suas que você usa muito um conceito que você chama de obesidade mental. Como é que isso funciona e como é que você recomenda de vencer essa barreira? O que acontece? A gente vai, por exemplo, vai fazer um curso. Você recebe uma enxurrada de informação técnica, teórica, ou você senta para estudar. E muitas vezes você acha que você não está pronto para ir para a prática. E você fica ali numa situação de inércia, de não conseguir começar a aplicar e achar que você ainda tem que estudar mais, estudar mais, estudar mais. E aí, nesse ponto que eu falo, que é a obesidade mental. E aí, voltando lá para a teoria das 20 horas para aprender qualquer coisa, por exemplo, ele fala, se você quer aprender beisebol, você não vai passar um ano lendo beisebol. Você vai ter que aprender os fundamentos
ir para o E campo praticar. e praticar. Aí lá você vai entender as dificuldades, você volta. Então é essa estruturação de curva de aprendizado de tirar você da inércia do medo de começar, porque você não começa porque você tem medo de errar. E aí, se você estrutura a curva de aprendizado, você consegue colocar em prática de maneira segura, porque também você não pode nem expor o paciente a um risco excessivo, né? E nem se expor a esse erro de te frustrar e de repente desacreditar da caminhada inteira, né? Da técnica. Tem aquele que fica esperando, eu vou esperar o momento eu me sentir pronto. Não Aí ele vai, nunca se nunca. sente pronto e Nem nunca nunca vai começa, se sentir. né? É aquela máxima, né? Comece mesmo sem estar pronto. Exato. Eu acho que eu passei por isso. A primeira vez que eu fiz um curso de flebologia, eu ainda era residente, o Fábio era meu R+. Daí eu dei um golpe nele, fugi pro curso. Você lembra Hoje disso, não, Fábio? minha avó fica doente. Tá pegando mal lá, eu vou Mas ter de que novo? viajar para cuidar dela. Eu fiz no R5. Foi bom por um lado, onde eu aumentei a minha curva de conhecimento, mas talvez eu tenha entrado nessa obesidade mental, porque eu não tinha feito nenhum caso meu ainda. Meu, eu digo, indicado, tratado e cuidado do pós. O caso era da instituição. E aí eu acho que eu não consegui aproveitar tanto assim do curso, porque é na arena que o gladiador pede o Exatamente. conselho, não é? A hora que ele enfrenta a diversidade, que ele Até anotar, precisa. É na arena que... Essa é excelente. Mas tu tá lendo É uns isso aí. livros também, cara. Nossa, né? leve essa. Resumidos, né? Os livros resumidos. E eu acho que eu não aproveitei tanto quanto eu poderia ter aproveitado, porque eu não tinha a bagagem necessária. né? Então, por isso que no Fleb Academy, a didática, ela é estruturada de trazer ali os conceitos que você precisa para iniciar. E depois novos conceitos de lapidar, novos conceitos de masterizar. Entendeu? Então, assim, Progressivo, tem todo né? Não é também aqui direto você vai progredir. porque se você, vamos lá, vai começar laser transdérmico, eu te entrego 27 parâmetros que você pode usar com 27 lesões distintas, você olha aquilo, você fica confuso, você não sabe por onde ir, você nem vai. Então, por isso Lilian, que a gente estrutura. sabe que no Flebo Academy você ensina sobre a jornada da transformação. Tá. O que é esse conceito? Na verdade, não é que eu não ensino a jornada da transformação, mas é um conceito de que eu acho que nesse papo a gente traz aqui peças fundamentais técnicas, mas outras peças tão fundamentais quanto, seja de gestão de pessoal, de autoconhecimento, seja de gestão de negócios, seja de marketing. Então, existe uma estruturação de um ciclo para você crescer. Mas aí eu vou ter que dar uma coladinha aqui, pode ser? Claro, sem dúvida. Então, assim, ele começa com mapa mental da teoria, curva de aprendizado estruturada, lapidação técnica, otimização de logística, porque não adianta nada você saber na prática como você tem que executar, mas tem todo um entorno que tem detalhes que otimizam o teu dia a dia, né? Criação de processos, aquisição estratégica de equipamentos, conexão com o paciente, planejamento de tratamento, alinhamento de expectativa, linha do tempo de tratamento, precificação, otimização de resultados, qualidade de tempo, seja no seu dia a dia, seja na sua vida pessoal, de sobrar tempo, segurança, aumento de faturamento e fidelização. Eu acho que isso aí tá no teu site. Tá no não meu site. Qual que é o Tá. site, Lívia? www.fleboacademy.com.br Pode colocar o site aqui. fleboacademy.com.br. A Lívia colocou pra gente aqui. Vou descer aqui pra gente dar uma olhada junto. Tá. Aí no site ele vai falar para quem que é o Flebo Academy, então assim, quais dores que a gente consegue ajudar, vai descendo aqui. Para te levar para um próximo nível da flebologia. E algumas fotos dos treinamentos presenciais. E aí, ó, tá aí, ó, Jornada da Transformação. Baixa um pouco mais, Franklin. Tá aí, Aí. pronto. E essa jornada aí, o mais legal é o seguinte, eu tenho colegas que fizeram treinamento comigo há 3 anos. Aí, ciclaram aí. Aí chegaram num ponto que é, tipo, eu cheguei até aqui com essas estratégias, preciso de estratégias novas. Aí voltaram. E a gente repassou todo isso daí, refinando, trazendo novas Pra nova estratégias realidade. para a nova realidade. Que é uma coisa que eu estava conversando agora, que o que acontece? Eu cresci muito com estratégias muito intuitivas e arriscadas. Só que eu cheguei num ponto da minha carreira que eu falei assim, se eu não criar processos e não tiver pessoas do meu lado, eu não vou crescer mais. Estagnou, né? Estagnei.
Lívia, aí essa jornada, eu aconselho a todos que estão ouvindo pelo Spotify que acessem o site da Lívia Isso. para entender o que ela tá falando aqui, é bem legal. Isso. É um step onde você vai passando um pro outro ou é tudo meio misturado, assim? Você tem que vencer um para passar pro outro? Não, é espiral, igual eu falei. Você não pode esperar uma peça ficar prontinha e as outras estão lá pequenininha, o quebra-cabeça não encaixa. Uhum. Tem que ir crescendo tudo junto, né? E aí no site, vocês não conseguem fazer inscrição para fazer parte do Fleb Academy pelo site. Tem que, na verdade, preencher um questionário, que vão ter perguntas bem detalhadas, que a ideia é realmente que eu entenda a dor de quem está querendo avançar dentro da flebologia moderna. Eu avalio pessoalmente. Eu tô falando isso porque teve uma colega esses dias que mandou mensagem pra Paula e falou assim: não, eu vou preencher de novo, desconsidera, eu não sabia que era ela que lia. Vai ser de verdade agora. Sou eu. Então é bem legal que as pessoas realmente dedicam pra colocar quais são suas dores, e eu leio e direciono ali. E aí tem o passo a passo, desde a plataforma online, as mentorias Para em quem grupo. quer participar da jornada, quanto tempo que leva? Não tem um É individual. individual. Depende do momento de carreira que você tá, eu vou direcionar. Você vai começar no online, e muitas vezes no áudio eu já falo, olha, começa o online e dedica os seus investimentos em adquirir um ultrassom, por exemplo. Entendeu? Então, quem estiver nos ouvindo, entra lá no site, preenche com carinho, reflete. Eu que leio. Eu que leio e eu que mando um áudio. Eu vou deixar essa próxima pergunta pro Luiz Eduardo. Eu ia fazer Essa questão agora. aqui não tem jeito. Luiz. A gente já viu que você é uma leitora ávida. Eu gosto bastante de livro também. Não é de resumo, tá? Então Luiz, não é mais você, E né? audiobook? O que você acha sobre audiobook? Pior que eu ouço, Ah lá. viu? Tá Aí- vendo? Mas se você fosse indicar um livro de preferência assim pra alguém, que livro que você indicaria pros nossos ouvintes? Você O sabe, Essencialismo. juro por Deus. Não era isso. Não, eu juro. Não foi Eu combinado. juro, eu juro. Foi o livro, assim, que há Game 2 changer, anos, assim. Game Change, total. Ele tem uma imagem que ele põe uma bola de energia e várias setas dissipadas, assim. E eu acho que a nossa formação é muito falha nesse sentido. Ela nos faz acreditar que a gente tem que morrer de trabalhar. E que toda hora livre é hora de trabalho. Às vezes, quando a gente sai da faculdade, a residência, fala assim, não, tem plantão quinta-noite, tô livre. Quinta-noite, tô livre. Sabe, assim, Você trabalho. se sente até mal de ter um tempo De não trabalhar disponível, né? 36 horas, 72 horas, não é? E eu falo muito na minha trajetória inteira da teoria do vácuo. Eu sempre tive tempo livre para encaixar coisas que vão me levar para onde eu quero ir. Eu sempre, inclusive hoje, poderia faturar o dobro do que eu faturo. Mas eu não abro mão de certas coisas. De ser uma É o trajetória. preço que você vai Isso. pagar pra fazer isso, né? Isso. Eu acho que, inclusive, os últimos 2 anos foi de redução de velocidade. Eu diminuí a velocidade e de maneira, assim, surreal, que eu jamais imaginava. Foi muito difícil. Eu assumi que eu estava além da minha capacidade, que aquilo estava me fazendo mal. Eu tive crise de ansiedade terrível. Eu recuei e, de maneira, assim, surreal, meu faturamento fez... Por quê? Eu direcionei a energia para onde deveria. Você tá tocando piano também, né, Tô Lívia? tocando piano. Você tá aprendendo a tocar? Ó, não tô tocando, eu tô aprendendo a tocar A gente trouxe um piano. A gente Dá pra tirar O Fábio vai te divulgar que ele toca. Não, e sabe que foi uma coisa muito legal. Eu comprei o piano. O piano ficou 1 ano na minha varanda, parado. Eu olhava pra ele. Eu vivi a O flerte ali curva, primeiro. da curva, sabe? Se eu olhei, eu falei, sei. Não, acho que eu não vou conseguir, é muito difícil. Mas aí depois de 1 ano, eu contratei o professor e aí fui aprendendo. Aí, olha que legal, ele virou pra mim e falou assim: toque simples, mas toque certo. Não queira ir pra busca dos seus sonhos de uma hora para outra, que você não vai conseguir. São os Toque- fundamentos técnicos que você falou no início. Toque simples, mas toque Ele certo. tinha feito o Fleb Academy. Mas é isso. O Fábio toca também. E Eu aí, voltei conta. a tocar na pandemia também. Eu tocava quando eu era criança. E parei. Tocava só de vez em quando. Aí
pandemia no início, que não tinha nada, eu trabalhava 2 dias por semana. Aí eu comprei um piano também digital, porque o meu piano fica no Rio, nos meus pais. E voltei assim com o professor. Aí não sabia o que eu queria, aí contratei 2 professores, um que me ensinava um estilo, outro que me ensinava outro. E fui entendendo o que eu gostava, assim. Aí voltei pra música clássica, que era o que eu gostava quando eu era criança. Eu achei que eu não queria mais música clássica. Aí eu comecei a fazer piano popular, música contemporânea, sei lá, o que eu gostava de ouvir. Aí depois, não, acho que eu quero música clássica. Aí fui me entendendo, assim, de novo, o que eu queria. Foi muito interessante esse processo. Mas você acha que você transpõe pro mundo cirúrgico, assim, a tua habilidade? Manual, você diz? Aham. Eu acho que eu transponho, pode cara, ser um pouco que do sim. desenho, sabia? Eu acho que sim. Ah, com sim, certeza. É. E sabe uma coisa que você tá falando aí que me veio? Porque a maneira da gente aprender, ela é distinta de uma pessoa para outra. Então, muitas vezes, a minha forma de ensinar não vai ser captada por todos. A tua maneira de aprender vai ser de um jeito. Isso que você tá falando, assim, eu fui entendendo por onde eu queria, onde que eu aprendo melhor. E eu acho que isso Experimentando muito, coisas diferentes. É muito singular, isso daí, sabe? A gente sempre capta de pessoas que ensinam de maneiras distintas alguma coisa. E sabe uma coisa que me veio aqui na mente também? De quando a gente masteriza, seja uma técnica, seja no ponto de carreira que você chega assim. E o Caio Carneiro falou uma coisa lá no Mastermind em que eu participei, que é assim, muitas vezes o que você precisa, quando você chega no ponto de platô, você não vai dar passos muito grandes mais, você vai dar pequenos passos. E aí você vai num evento e é uma frase que você ouve que muda a tua tangente. Eu acho que você postou ele falando isso, me chamou muita atenção. É uma coisinha que você fala, que você ouve, que muda a tua tangente completamente, seu resultado. Aí, Bom, tenho duplica. certeza que esse podcast aqui vai abrir a mente de muita gente, né, que vai escutar a Lívia. Ah, E fico muita feliz. gente vai comprar o essencialismo. Pô, você vai gostar, ele é meu livro de cabeceira. Não. De verdade, de vez em quando eu abro e A minha relembro noiva os tá lendo. conceitos. Tá lá em casa. Ela terminou Hábitos Atômicos, adorou. Muito esse é bom famoso também. Nossa, também, ela amou, e aí agora ela tá no essencialismo. Ele tem um outro que chama Sem Esforço. Também. Sem Esforço. É, Deixa eu anotar que aqui é na mesma linha, assim, de direcionamento de atenção, energia, processos, enfim. Lívia, a gente tá chegando aqui no fim do podcast, Ah. né? Puta, tem palminhas. Bom, a tua história é inspiradora, né? Muita gente se inspira. Eu acho que é interessantíssimo ter você aqui. Eu resumi um pouco aqui dos insights que você passou para a galera que está mais começando, no fim ali da residência ou começando no mercado de trabalho. Peguei aqui que no começo é importante trabalhar para fazer dinheiro e também trabalhar naquilo que vai te agregar por alguns anos, aquilo que faz dinheiro, ou seja, trabalhar no SUS ou em alguma outra atividade. Não é para você ficar rico, mas sim para você investir em você mesmo. Foi isso que você fez, né? Tanto em tecnologia quanto em cursos. Não esperar estar pronto para começar, eu acho que foi algo que você ensinou para nós aqui também, né? Comece mesmo sem estar pronto. E aí assumir a tua curva de aprendizado, começar do básico e ir entregando o resultado. Você falou da soft skill mais importante, que é assumir a responsabilidade. Você falou que assume isso desde o momento que você tratava os caras do SUS, né? Sim. Para entregar o resultado e então no fim você entregar a excelência, cobrar pela excelência e monetizar isso da melhor forma. Qual é a tua mensagem final para os nossos ouvintes? O que você tem de conselho final para deixar para a galera? Cara, eu falo o seguinte, que não é uma trajetória que é fácil. Se alguém um dia desenhou a flebologia ou um posicionamento de carreira de maneira que você busca excelência como fácil, não é fácil. Mas é um progresso que vale a pena, sabe? E eu percebo que desde que eu comecei a trazer essa frase de que não é fácil, muita gente se sentiu acolhida porque muita gente se sentia sozinho nessa... De achar assim, todo mundo tá dando bem e eu... Pra Só mim, eu que tô pra mim, engatinhando só pra mim que aqui. tá difícil, só eu que tem dia que não tô afim de... Não é a disciplina que vai manter. Então, assim, é uma caminhada de muita disciplina também, sabe? E é só não desistir que funciona, entendeu? Dá certo, é possível. Agora, vai ter que fazer sentido para você encarar as dificuldades, os crescimentos. E o crescimento vai só mudando de nível, na verdade, sabe? E a espiral, né? É espiral. Acho que começar por onde do começo, não tem como. Não tem como você começar do fim e ser sustentável, sabe? E vencendo as dificuldades, as coisas levam tempo.
Eu acredito muito numa carreira que é cadenciada. E antes eu tinha uma velocidade mais alta. Eu fui reduzindo a velocidade e entendendo que eu vou conseguir um jogo de longuíssimo prazo dessa forma. Eu acho que respeita seu tempo, respeita a sua velocidade, mas não para, sabe? Tá aí uma coisa assim que eu acho muito legal. O crescimento da gente nem tá na zona de conforto, porque a zona de conforto ela é frustrante. Mas ela não tá muito distante da sua zona de conforto também, não. É no meio do caminho. Porque muito longe dela é aflito. Você vai rápido demais e aí você trupica, tropeça. E aí, no final das contas, na hora que você vai olhar o longe que você faz, é se tivesse sido um pouquinho mais cadenciado ali. Chega com uma maratona. Alguém corre aqui? Então, exatamente. Chega com uma maratona, não com um tiro de... Exato. O jogo é de longo prazo. Você pensa em escrever um livro? Penso. Você acredita que eu tava pensando isso no avião hoje? Você lê mente? Eu leio. Leio mente, leio mão e às vezes borra de café. Tarô. Mas eu acho que é isso aí. Mas seria sobre o quê? Técnico ou seria... Não, técnico não. Técnico não. Nem sei. Hoje eu não sei. Mas um dia sim. Não sei. Algo que contribua aí com o mundo, não sei da forma. Eu compraria seu livro. O Pocket, né? O audiobook. Ouviria no 1.5. Mas... Bom, eu acredito que não tem ninguém escutando isso aqui que não segue você ainda nas suas mídias sociais. Talvez tenha. Bom, se alguém não segue, então, por favor, deixe seus contatos. @Lívia Lira, Lira com Y, mas não é do usineiro. Aqui foi tudo suado. Se eu fiz, vocês também podem fazer. E ainda tem o @Fleboacademy e o site www.fleboacademy.com.br. Ele tá aberto para inscrição, só não dá para fazer no momento, né? Isso, na verdade, tá aberto para responder o questionário. Tá. E aí eu vou ouvir e mandar um áudio. Legal. Tá. Lívia, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Foi demais, meninos. Foi muito bom, muito rico. Tô bem feliz. Acho que todo mundo vai... Nós também. Um episódio bem grande. Valeu a pena quase ter perdido o voo? Demais. 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 Obrigado, Lívia, mais uma vez. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito e também as suas imagens utilizando o catéter Fogart. Não deixa de conferir e participar das nossas postagens no perfil do Instagram, no Spotify e no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.